No episódio anterior, vemos que ele é um inútil, perdeu a espada e usou pergaminho como papel higiênico. Ele viveu pintando o set. E para reverter a imagem de sua família, acaba se metendo em dramas de novela e a eterna pressão de recuperar o tempo perdido. Mas ele não é só um fracassado. Graças ao milagre da tigela mágica e muita sorte, Chuozou descobre que está prestes a se tornar uma máquina de poder inacreditável. Ele vai salvar sua família, recuperar o seu nome, com um senso de humor ácido e muita pancadaria. Se for novo por aqui, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Chegando na casa da família Ki, o patriarca explode dando um esporro no protagonista. Ele grita porque o Zou aceitou lutar contra a família Xia. E tudo isso foi uma competição entre famílias, uma coisa enorme. O Sr. Ki não para de falar, parecendo um político em campanha eleitoral. Ele acusa o protagonista de ser totalmente egoísta. E diz que a família já está passando por uns perrengues, uma crise financeira. Mas, para piorar tudo, o Zou mete mais um problema na vida da família aqui. Porque, se o protagonista perder essa luta, a família inteira vai ser ridicularizada em público e perder ainda mais a fama na cidade. O Zou tenta acalmar os pais de sua esposa, fazendo um gesto de desespero. Ele promete que tem um plano para ganhar essa competição. Ele vai trabalhar muito duro, somente para botar o nome da família aqui de volta ao topo do mundo, como antigamente. O ancião não acredita nem um pouco nas palavras dele, e diz que ele já conhece a cara do Zou, o caráter dele. Ele lembra de outra vez, o Zou pediu a melhor espada da família aqui, dizendo que iria treinar. E no final, acabou vendendo ela por 1000 moedas só para comprar bebidas. E outra vez, que ele pegou os melhores pergaminhos da família, dizendo que ia estudar e cultivar algo. Aí, usou aqueles pergaminhos como papel higiênico. A esposa do patriarca está chorando. Ela diz que o pior castigo que os céus poderiam dar a ela foi a filha se casar com alguém como ele. E a coisa mais absurda que o marido fez foi fazer um acordo com o pai do protagonista por esse casamento. King Mo tenta interromper o drama. Ele fala que já era para esquecer esse assunto. Afinal, eles já são casados. Não adianta discutir sobre algo que passou e não dá para mudar mais nada. A garota olha para o marido com a cara de super séria, quase como se estivesse dando um sermão. Ela diz que ele não deveria ser tão cabeça dura e se meter em problemas por causa de bobagem. Porque essa competição de artes marciais é muito perigosa. E ele pode acabar se machucando feio ao participar. O protagonista, vendo isso, fica feliz como um cachorrinho que ganhou petisco. Ele sorri de orelha a orelha e pergunta com carinho se a esposa estava preocupada com ele. King Mo fica completamente envergonhada, olhando para o lado, e explica que ela está fazendo isso porque ele é parte da família aqui. E por isto, ele não devia entender errado a preocupação dela. O prota vai atrás dela, querendo interagir mais, mas o sogro manda ele esperar e dá uma bronca na hora. E diz que, por causa daquela vez que ele foi no bordel depois do casamento, ele vai passar as noites no armazém. Sim, no armazém. E como castigo, não pode sair sem a permissão dele. Com isso, o protagonista aceita a derrota e diz baixo: tá bem. Ele sai correndo, com uma cara de medo total do sogro dele. Chegando ao pátio da casa, o Zou ouve uns servos cochilando sobre algo importante, que tem duas famílias na cidade, e desenvolveram o mesmo tipo de espada especial. O Zou lembra, com um clique na cabeça, que a espada do silêncio que o velho deu para ele tem justamente essa intenção da espada. E ele pensa: se eu treinar essa arte direito, isso pode ajudar a família aqui a melhorar o nome na cidade. De repente, o Zou vê um servo sendo jogado no chão. Logo, junto aos portões da residência aqui, o patriarca aparece, fazendo uma pose de sou o dono daqui, e grita: quem teve a coragem de tentar invadir esta minha propriedade? Aí, aparecem dois anciões, super elegantes e com um ar de quem sabe tudo. Um deles é o líder da família Li, e o outro é o líder da família Mao. Um dos anciões se curva, cumprimentando o patriarca, e diz que veio para falar sobre comprar a fábrica de armas da família aqui. O outro ancião complementa: 70% das pessoas nessa cidade compram nas nossas fábricas. Ele aponta o dedo sem dó. Porque a família aqui não tem ninguém que saiba fazer armas com a intenção da espada. Então, na opinião deles, a melhor coisa seria vender a fábrica logo. O sogro pensa: que cara de pau,
Eles acham que podem arruinar a minha família aqui na frente de todo mundo? Ele percebe que todos sabem que a família aqui está passando por um momento difícil. E eles querem usar isso para conseguir o lucro deles. Um dos anciões continua zoando e pressionando o patriarca, dizendo que a única forma de salvar a família aqui é ele conseguir fazer armas com a intenção da espada. O patriarca aqui, tentando esconder o nervosismo, faz um gesto de confiança e diz: Minha família consegue fazer esse tipo de arma também. Os dois anciões, sendo traiçoeiros, exigem que ele prove. Eles mandam: Mostre para a gente. E explicam o motivo do pedido. Eles trouxeram testemunhas para ver se era verdade. Se ele provar que fala a verdade, todos vão confirmar, e o nome da família aqui vai crescer novamente. O patriarca pensa: Eles armaram tudo para humilhar minha família, na frente de todo mundo. Mas ele sabe que tem que ir até o fim, tentar dar um jeito nessa situação. Ele manda o servo buscar as espadas para demonstração. Os anciões pensam: Essa foi a nossa única jogada. Pois mesmo se fosse quase impossível eles saírem vencedores, eles só podem rezar por um milagre de Deus para não perder tudo. Nesse momento, o Zou está observando toda aquela confusão à distância. Ele decide que precisa fazer alguma coisa para ajudar o sogro e a família aqui. O Zou chega secretamente ao armazém, em um beco lateral. Ele vê diversas armas ali dentro. E pensa: É isso. Eu vou usar a intenção da espada para dar a força para essas armas. O protagonista segura uma arma e começa a canalizar sua energia vital para ela. Ele consegue passar essa força arcana, reforçando o metal. O Zou observa de longe e explode uma gargalhada alta e genuína. Ele se dirige ao grupo, zombando. Eu avisei. A arte que o velho mestre lhe ensinou não é só história. Ela realmente funciona. Em uma breve explicação didática, a câmera foca no processo. É revelado que a intenção da espada é uma forma energética mística. Ela permite que os cultivadores mais poderosos não só usem a arma, mas também a reforcem, tornando-a um incrível, forte e resistente. De repente, o servo do patriarca interrompe a cena, alarmando, fazendo um gesto de silêncio. Ele repreende o protagonista em voz alta. Você não deveria estar roubando os materiais da família aqui. A nossa estabilidade financeira depende disso. O prota assume uma postura de quem nunca fez nada de errado, com a melhor maquiagem de bom moço. E ele gesticula de forma inocente. Eu juro que jamais faria isso com meu sogro. E explica que ele estava ali para ajudar e levar as espadas até a mão do sogrão. Zou, aproveitando a distração, passa sua intenção da espada em um grupo de armas que ele separou rapidamente. Ele se vira para o servo e manda: Agora, por favor, leve essas espadas para o ancião. O protagonista sorri de forma completamente maliciosa. Ele pensa: Eu vou adorar ver o rosto deles depois disso. O grupo chega ao local. O servo entrega as espadas, que agora brilham levemente. O ancião Ki, apesar de seu ar resistente e arrogante, não pode negar. Nós podemos testá-las para verificar a qualidade. Os dois anciões trocam olhares com um tom de superioridade e se encaram, cheios de certeza. Eles estão convencidos. O protagonista só vai brincar com essa farsa até que a família Ki tenha que desmoronar junto com ele. Um dos anciões sorri, um sorriso de quem acha que está ganhando. Ele declara com superioridade: Não precisamos ser educados. E anuncia o teste. Eu vou testar essa espada agora mesmo. Neste momento, o velho avança com total confiança e desfere um golpe poderoso contra a espada reforçada pelo protagonista. O ancião se exalta, vitorioso. Ele pensa que finalmente vai assumir o poder da fábrica de armas da família Ki. Seu triunfo, em sua mente, significa tomar não apenas a fábrica, mas toda a fortuna e prestígio da linhagem Ki. Mas, para surpresa absoluta de todos, a espada do velho está quebrada. Um som agudo e alto. Todos congelam em choque. O silêncio é ensurdecedor. Ninguém entende o que acabou de acontecer. Por quê? Porque a arma da família Ki não apenas possuía a intenção da espada. Ela era incomparavelmente mais forte e resistente do que qualquer coisa que os dois anciões haviam trazido. Esse evento não deixa apenas os dois anciões paralisados de surpresa. O sogro do protagonista fica totalmente impressionado. Os dois anciões começam a cochichar entre si, visivelmente em pânico. Eles reconhecem: Nós subestimamos demais esta família aqui. E que devido a isso deveriam sair dali imediatamente, antes que a situação piorasse para eles também. Os anciões forçam um sorriso e se dirigem ao patriarca, fingindo que o incidente foi apenas mal entendido, de ego entre eles. Eles pedem licença para sair dali, sem incomodá-lo mais. Neste exato momento,
O protagonista se levanta e diz: Parem! Vocês vieram aqui para destruir não só a reputação da família aqui, mas também destruíram o portão monumental da casa. E ele aponta para os escombros. É por causa disto, eles não podem simplesmente ir embora assim. Um dos anciões se enfurece e pergunta: O que diabos você quer dizer com isto? Você não tem autoridade. Uzou muda o tom para um sorriso falso, de amigo descolado. Gente, vocês são amigos, por isso eu vou fazer um desconto especial. Ele gesticula com a mão como se estivesse contando dinheiro e exige: Vocês têm que pagar 10.000 moedas pelos danos causados à minha casa. O prota exagera no drama, apontando para os destroços do portão e fazendo uma careta de desespero. Ele explica: Este portão não era qualquer coisa. Estava ali há anos. Era feito de material especial, exclusivo, e ainda foi coberto em camadas de ouro puro. Mas os dois anciões o destruíram para entrar na casa. O protagonista começa a se fazer de vítima em um espetáculo completo. Lágrimas forçadas nos olhos. Os convidados e servos ficam emocionados com o drama dele e começam a gritar, exigindo que os anciãos compensem a família aqui. Você é um criado. Não se meta em assuntos que não são seus. Um dos velhos, tentando recuperar o controle do clima, começa a insultar abertamente o protagonista. Mas, para o espanto de todos, o patriarca, com a voz firme e autoritária, manda o ancião ter cuidado com as palavras. Ele lembra a todos que o protagonista não é um criado qualquer. Ele é o seu genro, e isso faz dele parte da família aqui. Ele é praticamente um filho. O outro ancião, acuado, imediatamente pede perdão pela ofensa feita ao protagonista. Ele garante que pagará todos os danos. Eles colocam as 10.000 moedas na mesa e vão embora, aliviados. Porém, o protagonista aponta o dedo e fala com aquele sorriso de quem tem tudo. Só que eu não disse isso de forma clara. Ele continua, aumentando o mistério. E era 10.000 moedas, cada, um para cada. Ouvindo isso, os anciões ficam instantaneamente pálidos e totalmente em choque. Eles protestam gritando: Isso é um assalto! Nenhum portão vale esse valor! O patriarca aqui, recuperando a postura, ameaça com frieza: Se vocês não pagarem o restante, eu chamo meus seguranças especiais. De repente, surge um bando de homens extremamente musculosos e mal vestidos. E o protagonista explode em uma gargalhada debochada. Meu sogro realmente tem um gosto peculiar ao contratar gogoboys para serem seus seguranças. Com o rosto vermelho e a vergonha transbordando, os anciões pagam o restante do dinheiro rapidamente, como se estivesse sendo expulso à força. Eles mal conseguem. Nós vamos indo embora agora. Enquanto eles se afastam, o protagonista não dá trégua e zomba deles sem parar. Ele grita para que eles saibam: Se quiserem voltar para quebrar esse portão de novo, a gente recebe. O sogro olha para o Zou com um misto de admiração e reprovação. Ele se dirige ao protagonista, reconhecendo seu feito. Se não fosse pela sua capacidade, pelas suas habilidades. Ele expressa gratidão pelo resgate. Eu não teria conseguido recuperar o prejuízo que os anciãos causaram. E faz um comentário carregado de sentimento. E talvez ironia. Você realmente pensa na família. O Zou sorri. O alívio e a satisfação em seu rosto são visíveis. Ele pensa: 20.000 moedas. Exatamente a quantia que ele precisava para alcançar a estabilidade financeira e, mais importante, a riqueza. Com esse dinheiro, ele pode comprar mais metais raros e metais preciosos. Isso significa o combustível necessário para impulsionar seu próprio cultivo e força mágica. De repente, enquanto ele está distraído com os pensamentos do dinheiro, o dinheiro de sua mão desaparece. Ele sente um toque e se revira para ver o sogro. O sogro tirou o dinheiro dele. O patriarca aqui, tentando parecer casual e desinteressado pelo roubo, ele tenta dar uma justificativa de mentira. Esse dinheiro é para consertar o portão. Ele cita a própria palavra que usou antes com os anciões, reforçando sua autoridade falsa. E em cima disso, lança a facada final. E, além disso, não era para o protagonista estar aqui. Ele faz um gesto de desdém. Ele deveria estar no armazém de castigo. O protagonista sente uma onda de raiva borbulhar em seu peito. Ele pensa: esse velho. Ele o vê como o mais sem vergonha de todos. Um ladrão que roubou seu dinheiro e ainda por cima usou a desculpa do portão. Ele ri internamente, vendo a total falta de convicção no discurso do patriarca. Enquanto o Uzou se afasta do local, o patriarca aqui observa ele. Ele pensa: hoje foi uma surpresa. A mente de um pai orgulhoso faz a análise fria dos fatos. E depois, ele se colocou para defender a família aqui dos rivais.
Ele concluiu. Apesar dos defeitos, talvez ele ainda consiga ser alguém digno. No Salão das Espadas, o patriarca aqui confronta o servo. Ele pergunta diretamente como essas armas conseguem ter a intenção de espada. Elas eram meramente comuns ontem. Ele exige uma explicação lógica para a magia que ele acabou de testemunhar. O servo responde, visivelmente confuso e também surpreso com a magia. Ele garante: com tudo que eu sei, senhor, ninguém tocou nessas espadas após o processo da seleção. A prova física está intacta. Não há rastro de manipulação humana. De repente, a memória atinge o servo como um flash. Ele para e pensa. Ele se lembra do protagonista mexendo nas armas, antes de levá-la até este salão. O patriarca considera a hipótese, seus olhos focando no protagonista como se ele fosse o responsável. Mas, logo nega a teoria com um movimento brusco. Não pode ser. Ele racionaliza que o Uzou não tem essa capacidade mágica, pois nunca demonstrou interesse ou aptidão por artes de cultivo. O protagonista está sozinho no armazém escuro. Ele suspira, a raiva ainda presente. Ele lamenta mentalmente a perda do dinheiro roubado pelo sogro. De repente, um pensamento acende em sua mente, como uma lâmpada: o depósito de armas quebradas. É o local onde a família joga fora toda e qualquer material que está defeituoso ou obsoleto. Ele chega ao depósito, um caos metálico, e cheio de poeira com armas descartadas. Os olhos brilham de paixão. É como encontrar ouro no lixo. Ele pensa: este lugar, um verdadeiro paraíso. Com tanto metal, tantos materiais descartados. Ele percebe a oportunidade de fortalecer sua própria vida e artes marciais. O protagonista começa o processo. Ele toca, absorve, canaliza o poder dos materiais nas armas quebradas. Uma energia divina e quente começa a envolvê-lo, quase como se estivesse banhado em um magma mágico. Essa força não está só no metal. Ela está fortalecendo seus meridianos, restaurando seu chakra, aumentando sua vitalidade física. Ele para o processo e sente uma mudança profunda. Ele alcançou um nível inacreditável. Ele atingiu o pico do refinamento de sangue, superando todos os seus limites anteriores. Ele não é mais um inútil. Ele está no ápice do poder mágico. Então, a cena muda. Vemos dois homens andando pelas ruas movimentadas, com um ar de superioridade. Eles riem, comentam entre si. Sem Musou por perto, não teremos o que se divertir. Um deles sugere: deveríamos visitá-lo, para beber um copo, só para colocar o papo em dia. Ele complementa com uma sugestão mais íntima e perigosa. Já que ele tem o hábito de roubar coisas da família aqui, pode ser bom gastarmos com ele também. O segundo homem concorda, com um sorriso malicioso. Ele sugere que isso seria uma desculpa perfeita para ver a esposa dele novamente. Nesse momento, os dois se apresentam, Leishi e Senshi. De repente, um terceiro homem aparece na esquina, os chamando com autoridade. Ei, vocês dois! É Guapi, da família Tie. O cabeça de aeroporto de mosquito aponta para o lado e fala diretamente com Leishi e Senshi. Preciso de vocês. Tem um problema que só a força de vocês pode resolver. Ele promete uma fortuna absurda. 100.000 moedas pelo serviço. Os dois irmãos trocam olhares de ganância e entusiasmo. O dinheiro é a palavra mágica. Eles não dão mole. Aceitam na hora qualquer proposta que envolva tanto ouro. Com um cheiro de dinheiro no ar, eles exigem saber: quem será o alvo? O cabeça de lâmpada sorri, sabendo que acertou na mosca. Ele sussurra o nome com um tom de desafio. O alvo é o Uzou. Os dois ficam imediatamente furiosos, como se tivessem sido tocados em uma ferida. E eles juram com zelo: mas ele é o nosso melhor amigo. Nunca faríamos esse tipo de coisa. O cabeça de tobogã de piolho, com um sorriso de orelha em orelha, fala em voz baixa: pessoas como vocês não têm dignidade nenhuma. Ele faz uma pausa dramática e continua: vocês jamais colocariam a amizade acima do dinheiro fácil. O aeroporto de Mosquito aumenta o tom zombando. Vocês acham que nos usam só para beber e se divertir? Ele balança a cabeça negativamente. Mas, na verdade, foi o Zou quem estava usando vocês dois. O sorriso de Guapi fica mais largo. Um olhar de puro desprezo. Ele só precisava de vocês dois por perto para intimidar os outros e manter seu poder no jogo. Leishi intercede, tentando amenizar o clima. Mas, se o Zou morrer, ele faz uma careta dramática. Nós perderemos nosso melhor parceiro de copo. E continua com a lógica falha. E não teríamos mais ninguém para pagar todas as nossas bebidas e festas. Guapi, no papel de alma cebosa, tenta convencer os amigos novamente.
Ele diz que após a morte de Wuzou, ele se tornaria um novo irmão deles e promete um futuro de magnata. Eu pagaria tudo o que vocês quiserem e ainda deixaria vocês chavecarem a esposa dele à vontade. Movidos pela ganância e pelo prazer, os dois aceitam um plano na hora. Eles se cumprimentam, um aperto de mão falso e sujo. Mas, antes que Guapi termine, eles exigem mais dinheiro. Eles forçam a barra. Apesar de tudo isso, ainda consideramos o Zou um amigo. Guapi, o franja de carne, satisfeito, joga uma grande pilha de moedas na frente deles. Ele declara que o pagamento restante será feito depois do serviço. E então, ele acena. Agora, vocês podem ir beber à vontade. Então o careca se afasta, em direção à saída. O foco está nele. Ele sorri com malícia. Por dentro, ele pensa: eu adoraria ver o rosto de Wuzou ao ser traído e morto pelos próprios amigos que ele tanto convenceu a ser seus comparsas. Retornando ao Prota, o ambiente fica didático. É explicado o conceito avançado. Cada estágio de cultivo possui 9 níveis diferentes. A progressão é mostrada. A cada nível alcançado, um nível de meridiano se abre no corpo do cultivador, e cada meridiano aberto concede uma força física, comparável a de um boi forte e resistente. O Zou está em seu pico. Ele alcançou a 9ª camada do refinamento de sangue. Ele explica o padrão. Um cultivador comum neste nível teria, teoricamente, a força total de 9 bois. Mas ele faz uma pausa, elevando a voz para enfatizar o diferencial. Porém, a energia da tigela da reencarnação é extremamente pura e concentrada. Essa pureza faz com que cada meridiano dele seja mais potente do que o normal, valendo pela força de 3 bois. Ele calcula mentalmente. Isso significa que, nesta 9ª camada, eu possuo uma força total de 27 bois. Usou sorrir, mas o cansaço é visível. Ele declara: preciso descansar um pouco, pois treinei duro o dia inteiro. De repente, com uma explosão de energia na porta do armazém, os dois irmãos aparecem na tela, prontos e com aquele sorrisinho de quem vai aprontar. O clima é de caça. Eles estão visivelmente preparados para atacá-lo. Usou. Olha para eles, e o sorriso desaparece completamente. Então, ele percebe a verdade. Eles não foram ali para beber, ou fazer qualquer outra coisa. Um deles fala, sem rodeios, e com um olhar malicioso: viemos botar você para dormir. Ele revela a fonte do poder deles. Alguém pagou uma fortuna para eliminá-lo. Usou tenta acalmar o clima, com um tom triste. Ele, com uma forma de favor, insistente, diz: por favor, vão embora. Finjam que nada aconteceu. Ele apela para a história deles. Nós éramos como irmãos. Eles começam a rir. Uma risada cruel, que ecoa no armazém. Um deles zomba: nós nunca te consideramos um amigo. Ele revela o real motivo da amizade. Só ficávamos com você por causa de bebida e mulher grátis. Eles continuam, a voz mais baixa, mas cada palavra é uma facada, e fazem a pior das acusações. Esperávamos o dia que poderíamos conquistar sua esposa. Usou congela. A expressão de sarcasmo some, substituída por um vazio frio e perigoso. Ele fala baixo: quem enviou vocês até aqui? Os dois caem na risada novamente, mas agora é a gargalhada de tiração. Eles riem do quão patético ele está. Você enlouqueceu. Eles o diminuem. Você nunca cultivou direito. E só era corajoso por causa de nós. Leixi se aproxima, arrogante. Ele estende a mão, com quem oferece um destino final. Ele manda Wuzou fazer o próprio golpe fatal, se fatiando sozinho. É fim de pena. Mas vamos te poupar por consideração. O segundo irmão, olhando o estado de Wuzou, confirma. Com a força da 6ª camada, ele não tem chance nenhuma de sobreviver. De repente, em um movimento rápido, Wuzou dá um único golpe. O golpe é preciso e letal, e corta Leixi em um instante. O corpo dele vai ao chão, e o silêncio toma conta do lugar. Wuzou olha para o companheiro caído, com um olhar total de frieza. Ele declara: eu avisei. Vocês deviam ter fugido antes que fosse tarde demais. O outro irmão entra em pânico. A adrenalina da morte o atinge. Ele grita, desesperado: isso é impossível. Mas você, você nunca cultivou. Completamente apavorado com a realidade de seu poder, ele se ajoelha no chão. Ele implora por sua vida, chorando. Eu juro que não sabia dessa força. O Zou mantém o olhar e responde: não me culpe. Ele o acusa de traição. E a verdadeira culpa deles, porque foram vocês.
em traíram nossa amizade por dinheiro. Mesmo assim, o protagonista ainda demonstra um pouco de misericórdia e oferece uma última chance. Vão embora. Mas ele exige a verdade e manda o homem revelar. Quem os contratou? Sentir, com um olhar em pânico, finalmente cede. Ele confessa que foi Guapi, da família Xie. E o motivo? Ele queria vê-lo morto, para ficar com sua esposa. Ele se lança no chão novamente, chorando e implorando por perdão. Ele apela para o laço que os unia. Por favor, pela nossa antiga amizade. O Zou não pisca, a expressão de quem viu demais para perdoar. Ele responde friamente: isso é impossível. A decisão está tomada. E o destino é irreversível. Vocês já fizeram a escolha. O homem desesperado tenta uma última jogada, o lembrando de um pacto falso. Mas, você me prometeu que iria me poupar. O Zou eleva sua cabeça. Ele não é mais um fracassado, mas a lei da vingança. Vocês traíram minha confiança. E a nossa amizade. E agora, apenas retribuem na mesma moeda. Ele completa com uma voz grave. Eu garanto que em breve, Guapi fará companhia a vocês no inferno. Sem mais palavras, o protagonista reúne toda a energia acumulada em seu corpo. A aura ao redor dele cresce e se torna ameaçadora. Ele desfere um golpe final que é rápido, brutal e absoluto, eliminando de vez o último inimigo. O Zou fica parado por um longo momento, respirando fundo, processando a força que acabou de usar. Ele pensa: esta força, 27 bois. É uma sensação avalaçadora de poder real. Ele se vira, deixando o cenário destruído para trás, e declara: eu preciso sair daqui. Preciso esfriar a cabeça. De repente, o cenário muda. Ele está em uma rua lateral, e ele ouve uma voz suave. Então, ele a vê. Uma mulher de beleza deslumbrante, que parece ter saído de um sonho. Ele diz: o tom é de quem viu muito, e não se assusta com nada. Eu vi tudo. Ela sorri para ele e comenta: aquele genro inútil da família aqui. Ele não era tão inútil assim. Neste episódio, vemos um mundo onde a linhagem determina quem você é. Chuozou é um desastre social, sem chance alguma. Mas, quando ele encontra os segredos proibidos da ancestralidade, ele desperta um poder que desafia tudo o que sabe sobre artes marciais. Ele não apenas luta para sobreviver, ele está reescrevendo as regras do jogo. A cada golpe, ele avança um patamar de poder. Mas, todo nível traz consigo um inimigo mais perigoso. E quem é forte demais atrai a atenção de quem quer a sua queda. Será que ele conseguirá reconstruir o nome da família aqui? Ou será destruído pelos seus inimigos? Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para novos episódios. Se quiser um próximo episódio, deixe um comentário abaixo.